O objetivo principal dessa fala a fala vai ser um pouquinho mais em alto nível. A ideia é contextualizar um pouco as cidades inteligentes. Tudo aquilo que foi falado até então, de alguma forma, pode estar associado a cidades inteligentes, né? Por conta de, hoje se você vai querer utilizar na cidade inteligente, você pode utilizar LAN, WAN, PAN, LPWAN. Então tudo aquilo que já foi falado aqui pode ser utilizado dentro do contexto das inteligentes, né? Então eu acho que esse é o ponto importante de ligação entre as, as três falas, né? Então as aplicações, muitas das aplicações que foram comentadas já podem ser aplicadas então dentro do contexto das cidades, né? Então o objetivo é falar um pouco sobre as aplicações, sim, mas também os desafios e oportunidades para a TI. Então, como eu falei no início, né, a ideia é falar talvez um pouquinho no nível mais alto, mas também já fazer a preparação nem preparação, provocação a todos que pensam em algum momento desenvolver aplicações para essa área, né? Então, hoje a gente está, até por conta do Plano Nacional de IoT, por conta de todas as discussões que já vêm sendo feitas no Brasil e principalmente fora, vem trazendo grandes oportunidades aí para o nosso mercado. Principalmente, a gente fala em TI, mas não é só para TI, tá? É para diversas áreas, porque o contexto de cidades inteligentes ela é extremamente multidisciplinar, então envolve N áreas, tanto no que diz respeito à aplicação, mas também no que diz respeito ao conhecimento necessário para que se possa desenvolver essas aplicações. Mas é claro que a TI, por ter essa transversalidade, aí ela acaba realmente impactando muito mais dentro dos projetos de cidades inteligentes, ok? Então, eu vou trazer um conceito muito rápido, né? Eu podia trazer vários conceitos, inclusive a gente tem conceitos dos grandes players de tecnologia, como IBM, da Ericsson, Samsung, enfim, os grandes players de tecnologia, normalmente eles buscam e criam seus próprios conceitos, mas é óbvio que isso é derivado do seu interesse, né? Ou seja, se tu vai falar sobre IBM, eles vão trabalhar especificamente na questão de infraestrutura técnica, infraestrutura de TI, para poder dar o aporte às necessidades das cidades inteligentes, né? Então, esse conceito que eu trouxe é um conceito mais acadêmico, mas ele é bem didático, né, do Harrison. Diz o seguinte: uma cidade que se conecta à infraestrutura física e TI, aí que vem uma questão bem importante, né, física e de TI. Por quê? Porque a infraestrutura física, depois eu vou mostrar ali uma arquitetura, na verdade, né, é tudo aquilo que está na base, ou seja, é a rede de esgoto, é a rede de abastecimento de água, a rede de energia elétrica, é a questão da mobilidade, semáforos e assim por diante, né? Então, essa é a infraestrutura física e a infraestrutura de TI, que vai conectar tudo isso, e aí o Darlan usou um termo bem importante para a cidade inteligente, que é interconectividade, ou seja, é tu ter essa conexão de vários sistemas, de vários sensores, de várias plataformas, num único ambiente de controle, né? Daí entra duas outras infraestruturas que a gente chama de social e de negócios. O social está relacionado diretamente ao cidadão e de negócios, e aí depois nós vamos ver rapidamente alguns rankings que são utilizados, né? E dentro desses rankings, tanto internacionais como nacionais, ele aborda a questão do empreendedorismo. Para quê? Para alavancar, então, a partir de todas essas infraestruturas, a inteligência coletiva da cidade. Lembrando sempre, é uma coisa que eu falo em todas as vezes que eu participo de algum momento como esse, de que no final o que interessa mesmo é o cidadão, é o bem-estar do cidadão, ou seja, é a grande finalidade de você dar inteligência para a cidade, ok? Bom, e aí vem uma perguntinha muito básica, né? A sua cidade está preparada? Bom, nós estamos em Passo Fundo, eu sei que pode ser que tenham outros participantes aí do tal que estejam fora de Passo Fundo, nossa região, mas se façam essa pergunta, né? Será que a cidade onde vocês estão, ela está preparada para ser inteligente? E aqui eu quero chamar a atenção de algo bem importante. O estar preparada é
Agora, nós estamos prontos, nós temos todos os requisitos para utilizar a tecnologia para coordenar, nós temos interconectividade, nós temos conectividade, ou seja, a cidade está pronta para. E aí vem uma questão interessante, porque a grande maioria das cidades, se não 99,9% das cidades, elas não estão preparadas para serem inteligentes. Por quê? Porque elas são cidades que já são antigas, que elas não foram pensadas para ser. Aliás, elas muitas vezes elas foram pensadas para poucos anos. Se a gente for levar em consideração até Brasília, que foi uma cidade planejada, né, no seu todo, hoje ela já está com alguns gargalos, né, ou com vários gargalos. Então, realmente, nós temos dois problemas aí. Primeiro, que as cidades elas não nasceram para serem inteligentes. Segundo, as cidades não estão ou não foram ao longo do tempo se preparando para isso, tá? Sob todas as perspectivas, né, tecnológicas e de infraestrutura. Então, se a gente for responder, eu fiz a pergunta e eu mesmo vou responder, né? Não, a nossa cidade não está preparada, ela está se preparando para. Houveram alguns avanços aqui em algumas cidades da nossa redondeza e em algumas outras cidades mais conhecidas, inclusive as que estão no topo do ranking, que elas estão começando esse movimento, ok? Aqui eu trouxe um exemplo muito claro, né, do que é estar preparado. E eu gostei do paralelo que o Fernando fez, na expectativa e realidade, eu acabei copiando e estou dando os créditos para ele, né, de usar essa correlação, né. Observe no lado esquerdo a expectativa e observe no lado direito a realidade. A expectativa é nós termos sensores em todos os lugares, né, nos semáforos, nas vias públicas, nas nossas casas, conectadas e sensoriando o consumo de água, luz, gás, se conectando diretamente com a concessionária e simultaneamente com o nosso smartphone, de forma que a gente possa, por exemplo, saber em tempo real qual que é o nosso consumo de gás, por exemplo. Inclusive, e aí vem uma outra questão, né? Observem que aqui no lado esquerdo nós temos todos os tipos de veículos, né, sendo ou transmitindo dados. Eu digo sendo dados porque ali está trafegando em bits, né? Eles são dados porque todos os veículos eles são sensores, de certa forma, sensores vivos, cujos dados desses veículos são coletados, são transmitidos e são, obviamente, armazenados em cloud e eles precisam ser tratados através de técnicas de Big Data, utilizando inteligência artificial ou outras técnicas talvez não tão avançadas, mas precisam. Não tem sentido você sensoriar, você coletar os dados se vocês não fazem nada com ele. Agora, olhem o lado direito, né? Então, isso aqui é um cruzamento de uma cidade da Índia. E aí você pensa o seguinte, como é que você vai transformar o lado direito no lado esquerdo? Né? Como é que você vai mudar isso? Então, será que a cidade está preparada? E mesmo que aconteça um processo de transformação, quanto tempo vai acontecer para isso? Né? Então, existem dois movimentos ainda, além do que eu já falei. Né? O movimento tecnológico, né? E obviamente que isso envolve planejamento, também envolve governança e também a questão do próprio cidadão, que é a questão cultural, ou seja, como você vai transportar essa cultura do lado direito para o lado, mudar essa cultura do lado direito, né, de como as coisas funcionam para o que está no lado esquerdo. Então, eu trouxe isso para vocês entenderem o quanto é complexo hoje a gente transformar. E aí eu vou mudar a frase que está acima. Transformar a nossa realidade. Eu acho que é um aspecto extremamente importante, que é o que normalmente a gente quer, né? Mas quem que define, então, se a cidade é inteligente, né? Então, eu falei até agora, nós temos rankings, né? Então, nós temos dois rankings que eu vou abordar aqui. Um ranking internacional e um ranking que é brasileiro, né? Até porque no ranking internacional, a primeira cidade brasileira que aparece, é São Paulo, está na centésima, vigésima, oitava posição. Então, está muito, muito, muito longe dos top, até dos top 100, né? Então, isso também é importante, tá?
Olha só, aqui nós temos o ranking do IES, Business School, que é um ranking de 2019, foi o último ranking, a gente não tem o ranking de 2020 ainda, e as primeiras cidades que aparecem aí, então, são, vamos pegar ali o pódio, né? Londres, Nova York e Amsterdã, tá? Então, essas são as três cidades que estão no topo. Depois a gente tem outras cidades que também são conhecidas por serem inteligentes, mas não estão tão bem posicionadas ali, mas estão aí nos top 10. Singapura é uma cidade que está despontando, ela vem subindo de posição ano a ano. E outra é Tóquio, tá? Tem uma cidade que não aparece aí, que ela é uma cidade, aí eu vou dizer o seguinte, a cidade não estava preparada, ela foi construída para ser inteligente, que é a cidade de Songdo, na Coreia. Ela foi financiada por um dos grandes players de tecnologia e financiada na perspectiva tecnológica mesmo, né? Então, ela ainda está em fase de desenvolvimento, mas ela já está praticamente pronta, digamos assim, e ela é extremamente inteligente. Então, ela é toda interconectada. Você tem, eu vou dar um exemplo muito simples, são coisas que para eles hoje é básica, né? Para nós, a gente não é a nossa realidade. E vocês vão começar a entender qual é o impacto que uma coisa tem com a outra, tá? Então, observe que vocês têm lá containers para coleta seletiva de lixo. Você tem os containers, possuem sensores, né, que identificam duas coisas. Primeiro, se aquele container está cheio ou não. E aí, o que é interessante é que a dispara da coleta só vai acontecer quando ele estiver cheio. Aí o caminhão que recolhe não precisa passar por uma rua onde não tem container cheio, então ele vai diminuir também o consumo de combustível e atualmente vai também diminuir o consumo não, a emissão de gases poluentes. Então, além de não atrapalhar o trânsito, então tu tem economia, você tem mobilidade e você tem a questão da sustentabilidade, três coisas num item só, tá? Outra questão um outro exemplo, né, muito simples, são a cidade, ela está sendo monitorada. Tudo isso vai para centrais de operação. Então, prevenção de acidentes, prevenção, e depois vamos falar o que significa essa prevenção, tá? Nós temos sistemas preditivos e prescritivos dentro desse processo. Então, ou seja, ela está completamente preparada e nasceu já como cidade inteligente. No Brasil, a gente tem um bairro, na verdade, que é chamado de cidade, mas ele é um bairro na, na região metropolitana de Fortaleza, que é o Smart City Laguna. Vocês podem procurar depois. Ela está classificada como a primeira cidade inteligente social inteligente. Mas ela também tem muitas dessas tecnologias, mas ela ainda é um bairro. E aí vem uma questão interessante também. Vamos pegar hoje no Brasil, né? Se tem algo que eu não entendo, é por que quando vão fazer os novos loteamentos, por que os nossos governantes eles já não tratam isso de forma a deixar preparado para essa cidade ser inteligente? Nós temos novos bairros aqui em Passo Fundo, que sequer nasceram com ciclovias, por exemplo. O que tem a ver ciclovia com ser inteligente ou não? Tem a ver, porque a questão da mobilidade, ela não tem a ver necessariamente com tecnologia no primeiro momento, né? Mas ela tem a ver com a inteligência da cidade. Agora, deixa eu só citar qual é a correlação com a tecnologia. Bom, se você tem ciclovia, automaticamente você vai ter, que é o que nós temos em Passo Fundo, as bicicletas compartilhadas. E ali vocês têm sensores, vocês têm rastreamento, vocês têm conectividade, ela está conectada com uma central que monitora casos ou para evitar casos de furto. Então, isso é um pouco do que falta para nós aqui no Brasil, já que o Ping, eu vi ali que já fez algumas perguntas relacionadas a isso. Tá? Bom, falando aqui então falando em Passo Fundo, né? Eu fiz questão falando no Brasil, né? Primeiro, depois vou falar de Passo Fundo. No Brasil nós temos um ranking que é um ranking chamado um ranking desenvolvido criado pelo Connected Smart Systems. Ali está escrito errado, é Connected Smart Cities, não Systems. Foi criado pela Urban System
e pela empresa Necta, que antigamente era a Sator, empresa Sator, elas criaram esse ranking e esse ranking ele utiliza só dados, ou dados abertos ou dados públicos, tá? Os dados abertos de portais de transparência, por exemplo, e dados públicos ou transformados em públicos através das secretarias, através, inclusive, por exemplo, tu pega dados relacionados à questão de segurança pública. Bom, Secretaria de Segurança com os dados que são dados de BGE e assim por diante. Então, todos são dados abertos de portais de transparência ou dados públicos, tá? E no Brasil a gente vai ver uma grande mudança de posição ano a ano, tá? No ano de 2019, o primeiro lugar do ranking estava com Campinas, que hoje é quarto. No ano retrasado era Curitiba, tá? Vitória sempre pontuou também ali. Então, entre os top 5, eles estão mudando de lugar. Florianópolis, que foi uma surpresa, tá? Nesse ano, né, que subiu bastante no ranking, mas São Paulo, Curitiba, Campinas e Vitória, eles estavam sempre intercalando entre as 5 primeiras posições, certo? São Paulo e a grande parte das cidades inteligentes no Brasil, por esse ranking, ele estava tá na região sudeste, né? Então, e aqui nós temos o ranking de Passo Fundo, tá? Se perguntar, Passo Fundo é uma cidade inteligente? Não, Passo Fundo não está nas top 100, tá? Se a gente observar ali a nota geral, ela nem aparece, tá? Porque o CSC ranqueou, deu uma nota de classificação geral somente para os top 100, as 100 cidades melhores ranqueadas, tá? Mas ela ranqueou todas as cidades acima, ou com população acima de 100 mil habitantes, se não me engano. Pegando o Passo Fundo, então, ele está em 63º lugar na economia. Observe que nós temos eixos de avaliação. Então, na posição 63 em economia. Outra que a gente está ranqueado também na posição 100, observe que também só aparece as posições nos eixos onde aquela cidade ficou até a 100ª posição. Então, a gente ficou bem posicionado, relativamente bem posicionado. Economia, empreendedorismo e tecnologia e inovação. Tá? A tecnologia e inovação muito por conta do parque tecnológico, que é um dos indicadores dentro do eixo. Tá? Então, aqui para vocês terem uma noção. Então, Passo Fundo não está no ranking. Tá? Só que aí vem algo que talvez vá, com o tempo, mudar tudo esse processo de ranqueamento, tá? Que é a certificação. Tá? Olha só, hoje nós temos, na verdade, desde 2019, uma ISO específica para certificação, criada especificamente para certificação de cidades inteligentes, tá? Com indicadores específicos para cidades inteligentes. Então, aliás, o que dá um pouco de credibilidade para o ranking do CSC é justamente que no último ano, a partir do ano passado, de 2019, ele começou a utilizar essa ISO como base, tá? Para criar o seu ranking. Então, aqui, o que importa aqui, eu não vou me deter, porque isso é um assunto que daria para fazer uma fala só sobre a ISO, né? Vocês observem o número de eixos que possuem cada um deles uma série de indicadores que são avaliados, tá? Para se pensar em certificar ou ranquear. Nesse caso, certificação. A parte interessante é que, por hora, não tem nenhuma entidade certificadora no Brasil que possa pegar. Aliás, detalhe importante, essa ISO, hoje ela já tem a NBR ISO 37122, ou seja, já tem a versão traduzida da ISO, e essa norma brasileira é o que provavelmente vai ser utilizada para certificar cidades brasileiras como sendo inteligentes. Aí tem que ter uma entidade certificadora que vai fazer a verificação e avaliação da cidade, fazer o checklist dos indicadores, né, o cotejo entre o que tem e o que não tem, fazer o diagnóstico e vai dizer, vocês obteram, cidade de Passo Fundo, a certificação da NBR ISO 37122. Beleza? Vamos lá, então. Bom, aqui eu quero... eu também não vou me deter assim, não vou baixar muito o nível, mas eu quero só deixar muito claro para vocês que nós temos algumas camadas que são importantes. Uma camada de tecnologia de informação e comunicação,
e a camada de infraestrutura básica, que é a que está bem abaixo, ou básica ou física, né? Então, se vocês pegarem bem na parte de baixo aqui, tá? Vocês já vão visualizar que aqui vocês têm a infraestrutura, tá? Física, né? Então, o que é essa infraestrutura física? É água canalizada, esgoto, eletricidade, gás, gestão de resíduos, transporte, estrada, ou seja, tudo que é físico da cidade, ele está na base. Bom, mas e dali para frente, o que nós temos, certo? Nós temos uma camada de sensoriamento, aí vamos pegar lá o sensor que o Darlan comentou, tá? Que está conectado a um gateway de uma rede LoRaWAN, numa LPWAN, e que está recebendo dados da cidade inteira. Né? O Darlan falou ali, inclusive, de milhões de sensores que podem ser conectados num único gateway. Então, tu pode monitorar praticamente uma cidade inteira, né, através de sensores. Lembrando, como o próprio Darlan comentou ali, esse sensor ele é para baixo tráfego de dados, ou seja, de dados pequenos e, de certa forma, até uma frequência não tão grande também, né? Porque isso acaba implicando no consumo de bateria também, tá? Então, olha só. Então, tu tem lá uma camada de sensoramento, sensores por todo o canto, tá? Que também está relacionado a uma camada de monitoramento, porque eu vou dar o exemplo do sistema Guardião aqui de Passo Fundo, onde nós temos 150 câmeras de vigilância que estão que circundam a cidade praticamente inteira e que estão enviando essa informação. É óbvio que aí é de uma conexão direta através de fibra ótica, para a gente ter praticamente quase tempo real, né, ou muito próximo disso, para que se possa ter qualquer tipo de reação. Então, nós temos aí também outros tipos de sensores. Os semáforos que estão hoje com a responsabilidade não só de fazer o controle, né, de tráfego, mas também para disciplinar o tráfego por conta de autuações, né? Ele também está monitorando, tá batendo fazendo capturando a imagem de uma placa que multou. Isso está sendo comunicado. Talvez não esteja sendo armazenado e sendo coletado a posteriori, mas ou pode ser transmitido diretamente. Mas enfim. Então nós temos a camada de sensoriamento, nós temos a camada de rede, tá? Aí se é claro que hoje nós ainda temos uma rede, né, muito deficiente aí disponível para a cidade, né? Mas o que a gente tem hoje ou são redes dedicadas, né, como é a rede de transmissão da comunicação ali das câmeras de monitoramento, ou o 4G, tá? Que deixa muito a desejar ainda hoje. Então, hoje sim, ainda nós temos um grande problema nas cidades, que é a falta de conectividade. Eu quero só fazer um adendo, né, que muitas vezes confunde muito a questão da cidade digital e a cidade inteligente, e ainda tem a questão da cidade digital estratégica, né? Mas muita gente acha que, eu tenho uma internet na praça, minha cidade é inteligente. Não é isso, tá? É claro que isso é um serviço que está sendo disponibilizado para a população, mas não é isso que interessa para a cidade inteligente. Não é só isso que interessa, ok? Depois nós temos ali a camada de dados de suporte, porque todo dado que foi sensoriado, foi transmitido, ele tem que ser armazenado em algum lugar. Então, ele vai ser armazenado aonde? Em servidores de aplicação ou na cloud. A cloud ainda possibilita, é o que nos possibilita a interconectividade e a interoperabilidade, tá? Eu acho que são dois elementos importantes dentro desse processo. E, por último, nós temos a camada de aplicação, que é a camada aonde nós, cidadãos, tá? Usuários, vamos ter acesso às informações. Então, eu vou dar um exemplo muito simples. Bom, eu peguei meu celular ali, eu quero saber quando que determinado ônibus vai chegar no determinado ponto de parada. Ou ainda, eu quero saber se eu quero ir de tal lugar a tal lugar, qual linha ou quais linhas eu pego, né? E aí o aplicativo vai me dizendo, tem que ir para a parada lá daqui tanto tempo, porque o ônibus tal vai parar em tal horário. E você consegue acompanhar. Como a gente tem hoje, ou como a gente consegue hoje acompanhar, por exemplo, os aplicativos, esses aplicativos como aplicativos de transporte individual, né?
Então, como o Uber, por exemplo, então isso é importante, tá? Então, é a camada de aplicação. Mas não é só isso também. Eu vou ter acesso lá à possibilidade de fazer a matrícula do meu filho na escola pública municipal, eu vou poder fazer um agendamento de consulta ou mesmo verificar vamos supor que eu tenha algum problema de saúde, eu quero fazer uma consulta no CAIS, eu quero saber onde que eu vou. Bom, eu vou no mais próximo, mas o mais próximo tem 50 pessoas para atender. E um que está a 2 quilômetros mais longe, no outro bairro, ou 3, 4 quilômetros, ele está vazio. Então, se eu tiver um sistema integrado também que me permita, quanto usuário, ter acesso a esses dados, seria extremamente interessante e um benefício muito grande para o cidadão. Lembrando que no final é tudo isso que interessa. Então, essas são as 4 camadas de TI e mais a camada de infraestrutura, que eu acho que também são coisas bem importantes. Como basicamente os talks aqui eles são muito relacionados à questão da tecnologia, eu quero trazer alguns conceitos computacionais que são extremamente associados ao tema. Tá? O primeiro que é o IoT, que é a internet das coisas, que nos possibilita de alguma forma sensoriar toda a nossa cidade, né? Mas não é só isso que interessa, eu tenho que armazenar, e esse armazenamento, ele provavelmente vai acontecer com grande volume de dados. Aí eu tenho que ter um Big Data, mas também eu tenho que ter o Data Analytics, porque eu preciso analisar esses dados para que eles me deem uma informação, a informação que eu preciso enquanto cidadão ou enquanto governante, para que eu possa tomar a minha decisão, seja ela qual for. Cloud Computing também não se fala, né? Porque esses dados vão ter que estar armazenados em algum lugar e só tem um lugar onde todos têm acesso, que possibilita essa interconectividade, que é a nuvem. Aí, eu nem vou falar, só vou citar, tá ali o LPWAN, né? Low Power WAN, que é o que foi falado na palestra anterior, e que também está crescendo muito. Tá? As cidades já estão, até me surpreendeu quando o Darlan colocou aquela foto, né, do The Things Network, que a gente utiliza na Universidade de Passo Fundo ali num experimento, o server, né, do The Things Network, o número de gateways que tem no Brasil, acho que são 150 e poucos gateways que tem ali. Quando eu comecei a trabalhar com LPWAN, eu acho que não tinha 40. Né? Então, foi muito rápido o crescimento no Brasil, no mundo inteiro. Eu vi que cresceu. Isso que é um gateway que é gratuito, né? Que tem fins mais de acadêmicos ou experimentais, não comerciais, mas mesmo assim cresceu bastante. Isso prova que a LPWAN está ganhando muito espaço e uma das maiores aplicações da LPWAN é justamente as cidades inteligentes, tá? E aí vem uma coisa que um ponto importante, né, que não foi que normalmente não se dá muita atenção, que é a cibersegurança, né? Ou seja, esses dados eles estão todos eles disponíveis, se tem acesso, são transmitidos. Ali na LPO a gente vê que no protocolo LoRa tem toda uma questão de proteção via criptografia, né? De ponta a ponta. Mas será que tudo se pensa, ainda mais agora em tempos de LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados está entrando, já entrou, né? Já está desde agosto, né? Na verdade, a LPO já tem desde 2018, desculpa, a LGPD está desde 2018 enquanto lei, né? Mas agora realmente entrou em vigor agora em agosto de 2020. E isso vai acabar vai acabar impactando também nessa questão dos dados que são coletados e sensoriados pelas cidades. Aí entra outra questão importante também, que é a questão da interoperabilidade, tá? Cloud e interoperabilidade, elas se autorrelacionam, né, obviamente. E aí a questão da aprendizagem de máquina e inteligência artificial. Inteligência artificial e aprendizagem de máquina. A aprendizagem de máquina ela está dentro, na verdade, da IA e que promove ou provoca muito da automação das tomadas de decisão. É o que muito se utiliza para auxiliar no processo de tomar decisão com base nos dados que são coletados. E depois eu vou falar um pouquinho mais, de forma muito rápida, mas que também é importante para a gente poder entender esse processo aí. Bom, falando rapidamente também agora sobre o Big Data, né? Que é o que envolve, né? Então, o que envolve um grande volume de dados
uma grande variedade de formatos de dados que são coletados, e aí vem um grande gargalo para a cidade inteligente, o grande desafio, além da interoperabilidade, é justamente essa questão da padronização, né? Ou seja, vem dado de tudo que é lugar, mas como é que eles vêm? Então, eles vêm em diversos formatos, né? Outra questão importante do Big Data é a extração de dados úteis, ou seja, eu consegui extrair o que realmente interessa de um grande volume de dados. Então, eu não vou querer, por exemplo, sei lá, um exemplo muito simples, né? Se eu tenho um sensor de temperatura, ou ainda de poluição, eu não vou querer saber, para mim não é um dado útil saber somente aquele indicador, agora tem tanto de CO no ar. Não, eu preciso saber quando esse indicador está crescendo, por exemplo, e se aproximando de um nível de risco. E ainda se trabalhar de forma preditiva, dizendo o seguinte, ó, amanhã nós vamos ter um ápice, nós vamos ter um pico que vai ser danoso à saúde. E vai ser a prescrição que vai ser... A prescrição já vai num outro nível, que é, bom, quando chegar, o que que faz? E o sistema ele pode, inclusive, não só apoiar a decisão, mas ele também pode tomar a decisão enquanto sistema. Tá? A outra questão é a grande velocidade com que se acumula, com que se coleta e acumula de dados. Então, você imagine lá, vamos pegar o exemplo do Darlane Novo, né? Tu pode ter milhões de sensores conectados num gateway. Bom, esse gateway está recebendo dados, vamos supor, a cada 1 minuto tem lá milhões de sensores mandando dados. Beleza. Aquele gateway está recebendo, ele vai armazenar e eu preciso, obviamente, depois fazer alguma coisa com ele, senão perdeu todo o sentido, né? E outro grande detalhe, também importante, talvez seja o grande gargalo, e é um problema, na verdade, é a grande possibilidade de inconsistência nos dados que são recebidos, ok? Do Big Data, eu vou entrar no Data Analytics, que é justamente interpretar, analisar e interpretar os dados que são recebidos. Agora, olha só, eu vou pegar aqui no lado direito da minha tela, aqui nos dados, nós temos o quê? Os dados que são descritivos, os dados que me geram um descritivo, né, consegue me dizer o que aconteceu. Um outro nível, ele me gera um diagnóstico, ou seja, ele me diz por que aconteceu. O prescritivo, que me diz o que vai acontecer, e o mais importante de tudo, tá? Que pode gerar ainda, além de uma ação determinada, ou um suporte à decisão através de um sistema de recomendação. Então, aqui nós temos um outro elemento, né, que é o mais importante dentro desse processo de análise, da análise desses dados, interpretação desses dados, que é o prescritivo. Ok? Bom, então aqui lembrando, tá? No suporte à decisão, ele me dá, me diz o que vai acontecer e eu tomo a decisão. E aqui, nesse caso, eu posso ter uma decisão automatizada, ou seja, é a ação já a partir daquilo que o software me prescreveu. A IA, ela está presente, obviamente, dentro de todo esse processo em várias áreas, né? Quando a gente trabalha com reconhecimento de padrões, por exemplo, como reconhecimento facial ou reconhecimento, identificação de uma placa ou a identificação de um veículo, tudo isso de alguma forma, ou mesmo os bots, né? Cada momento, essa tecnologia aí, ela pode ser utilizada dentro do contexto das inteligentes e ela é utilizada dentro do contexto das inteligentes, tá? O simples fato de um reconhecimento de uma placa em movimento, ele já é muito provável que, claro que a gente, não dá para se dizer com certeza que, mas 99% de chances de estar utilizando reconhecimento de padrões, utilizando redes neurais artificiais, por exemplo. Mas para que vai servir isso? Vou dar o exemplo do semáforo que nós estamos visualizando ali no canto inferior esquerdo, né?
Então, você ter lá um reconhecimento de um veículo que está parado numa transversal, o semáforo está identificando o veículo, está vendo que ele está parado, o semáforo está fechado para ele. E agora vamos pensar no que seria um semáforo inteligente. Não é só ele ter sensores para reconhecer o veículo, capturar os dados, né, de placa e etc., mas também ele estar conectado com todo o sistema de tráfego e poder, por exemplo, liberar o fluxo do veículo que está parado por conta de que na transversal está aberto, mas não tem nenhum veículo passando. Então, ele libera o fluxo do veículo para quem precisa passar, sendo que na transversal, e não vai te dar nenhum risco, e óbvio que ele vai fechar o semáforo das transversais para também não comprometer e não gerar nenhum risco maior. Então, exemplos de uso rapidamente, né, de uso da inteligência artificial. E aqui eu estou passando para vocês um outro pequeno exemplo ali, aqui no caso de um carro autônomo, né, aonde a gente a inteligência do carro, né, do carro autônomo não está só em tu ter lá sensores que identificam distância de veículo, a relação de velocidade com a distância, o risco da velocidade que eu estou ou do que o meu carro está com a distância. O veículo autônomo ele é muito prescritivo, ou seja, se ele está em iminência de risco, ele vai automaticamente ele vai tomar a ação de proteger, né, quem está conduzindo e, enfim, quem está nas vias, né? Então, do lado direito, tu tem todos os sensores, todos os carros, então, como sensores ambulantes, digamos assim, mas não só os carros, né? Vocês observem que os pedestres, né, os cidadãos, também eles estão sendo sensoriados através dos seus celulares, ok? Aqui eu estou trazendo um outro exemplo agora também de aplicação para cidades inteligentes, que é de realidade aumentada. É óbvio que essa é uma aplicação para passageiros, né? Ela é destinada aos passageiros. Mas ela te promove uma interação, né, enquanto passageiro de um veículo com a cidade, mas não só com a cidade, com o comércio, com pontos turísticos, né? Inclusive com determinada loja que pode fazer um anúncio específico para ti e, claro, que relacionado ao seu perfil de consumo que ela já, né, já sabe, né? Enfim, então já tem essas informações. Então, isso eu achei bem interessante porque é outro tipo de aplicação que também casa muito bem com a cidade. Tá? Como no tema, no título da palestra, a gente tinha desafios, né? Eu trouxe para vocês aqui o que eu entendo como sendo o grande desafio. Tem dois, na verdade. É o despreparo da cidade. Tem três. Vou trazer três, tá? E tem um que eu já vi que está... deixa eu só colocar de volta, carregar aqui. Tem um que eu já vi que apareceu lá no YouTube, né, como discussão, que é a questão dos nossos governantes, né? Então, o primeiro grande gargalo, claro que na perspectiva da tecnologia, é a interoperabilidade, porque hoje nós não temos no Brasil padrões. Tá? Então, vocês imaginem o seguinte, bom, vamos falar que a sustentabilidade é um ponto importante para a cidade inteligente. Sim, é. Se nós tivéssemos carros elétricos, vocês imaginem o seguinte, eu ter lá um posto de abastecimento para carro elétrico, né, numa via, com um determinado padrão. E aí eu tenho lá 200 quilômetros com outro padrão de conexão. Pô, não tem sentido isso, não vai funcionar. É óbvio, é uma questão lógica, tá? Então, óbvio que isso aqui não está relacionado à interoperabilidade, mas sim à padronização. Então, se tem que ter, ou tem que se ter padrões. A questão da própria LPUA, por exemplo, hoje a gente tem padrões, tem protocolo, tem a questão da própria frequência que pode ser utilizada na faixa dos 915. Então, isso é padronização. Tá? Agora, se cada um usa, claro que nem poderia, né, porque existem agências reguladoras que vão, né, ter a capacidade de fiscalizar isso, né? Mas não, hoje é uma bagunça, é no mundo inteiro isso, não é só aqui. Né? Então, a interoperabilidade, a padronização são dois grandes desafios. E o terceiro grande desafio são a nossa governança. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Tá? Porque
parece que está aos pouquinhos mudando, mas de forma muito sensível, né? Mas os nossos governantes, enquanto ainda candidatos a governantes, eles se preocupam com o quê? Inclusive com planos de governo para 4 anos. Vou dizer, mas professor, é 4 anos, né? O período, né, de gestão de um executivo, por exemplo. Sim, mas se você só pensar em projetos para serem executados durante os 4 anos, a gente não vai ter nunca uma cidade inteligente. Porque você desenvolver uma cidade inteligente demora 20, 30 anos, muitas vezes. Porque tu mexe com o que está lá na base, que é a infraestrutura física da cidade também. Então você faz o quê? Tu faz aquilo que está na superficialidade, aquilo que é possível de se fazer, mas na base você não mexe. Então tem que se pensar a curto, médio e longo prazo nos planos de governo também. Tá? Hoje o que nós temos de referência hoje para orientação no que diz respeito à cidade inteligente é a Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas, e eles têm o que é chamado de plano mestre, ou seja, qual é o caminho que uma cidade tem que fazer para se constituir ou se construir como uma cidade inteligente. Então, esse caminho aí, ele tem que ser traçado já para quem pensa em ser governante, tá? Então, o segredo de tudo isso que a gente falou agora está justamente nessa harmonia entre cidade, tecnologia e o cidadão. E aí vocês vão dizer, mas o que o cidadão tem que ver com a história? Né? O cidadão tem que receber tudo pronto. Não, não é isso aí. Vocês imaginem aquela situação que eu disse para vocês lá de um container de coleta de lixo lá, de coleta seletiva do lixo. Então, aqui em Baçu a gente tem 2 tipos de container, para o orgânico e para o reciclável, né? De resíduos, né? Chama de lixo, mas eu sei que não é o termo correto, mas enfim. Então vocês imaginem o seguinte nessa situação. Vocês vão ter lá o container laranja é para o lixo orgânico. Imagine se vocês forem lá colocar no lixo orgânico um lixo reciclável, uma garrafa PET, por exemplo. E o lixo, o lixeiro, o container tem lá uns sensores que identificam que você está colocando o lixo no lugar errado. Aí ele vai dar um alerta para vocês, alerta inclusive verbal, você está colocando o lixo certo no lugar errado, você tem que colocar no outro container. Então, também tem uma questão relacionada ao próprio cidadão. Não adianta você ter semáforos inteligentes, você ter faixa de pedestres se o cidadão não usa. Né? Então, ele está fora do radar de todo o sensoramento. Então, são coisas importantes. Então, tudo tem que ter essa harmonia e o cidadão também tem que ser participativo nesse processo de criação da cidade inteligente. E, para não deixar de fora o que eu tinha colocado lá no título, né, oportunidades. Também eu já vi ali que tem algumas discussões ali no YouTube a respeito de oportunidades geradas pelo advento da cidade inteligente, né? Então, é óbvio que a grande oportunidade está no IoT, tá? Mas se a gente for pegar ali nas próprias camadas da arquitetura de uma cidade inteligente, né? Principalmente as 4 camadas de TI, a gente vai ver que vai ter espaço para quem trabalha com análise de dados, para os cientistas de dados, para data centers para armazenamento, para a área de segurança, vai ter para muita coisa. Tá? E claro que para soluções geradas que utilizem todas as tecnologias, soluções geradas para as cidades. Quem é que vai dizer que o Uber não é uma solução criada para transformar uma cidade mais inteligente? Claro que é. Né? É um aplicativo que conecta quem precisa de transporte com quem executa o serviço de transporte. Tá? Então, esse é um outro exemplo importante. Então, cidades inteligentes. O mercado vai gerar 2,1 trilhões de dólares até 2024. É muita coisa. Tá? Lembrando que eu quero dar uma dica para vocês ali sobre a importância de vocês conhecerem o plano nacional de IoT também, tá? Que é algo que também vai obviamente, que ser uma boa de uma diretriz para quem quer trabalhar com isso aqui no Brasil.
Ali também tem outro exemplo que foi tirado no site do Sebrae Minas, também, com cidades inteligentes e oportunidades de negócios, né? Principalmente na otimização de recursos e infraestrutura. Aqui tem exemplos também, um outro exemplo de um site que trouxe uma referência bem legal. Eu só peguei, apesar de não ser muito conhecido, só peguei porque ele fala sobre startups inovadoras, né? Então, hoje a gente tem no Parque Tecnológico uma startup que trabalha com esse contexto de cidades inteligentes, tá? E não é à toa que já recebeu vários prêmios, já participou de vários editais e já ganhou. Então, é justamente, claro que ela é uma startup inovadora, mas ela está com um propósito muito forte para cidades inteligentes, né? Governos devem investir 15 bilhões em dispositivos com internet das coisas, né? Aí vem outras questões que ficam na ponta, que muitas vezes estão relacionadas não só com os governos, mas também com a iniciativa privada, né? E aí, pessoal, para finalizar, eu sei que eu também, todo mundo extrapolou um pouquinho o tempo, né? Passei também um pouco do tempo previsto, tentei correr um pouquinho para também não avançar muito. Eu quero dar um brinde para vocês aí de um livro, tá? Que é o livro que foi produzido pela Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas. É um livro com mais de 400, quase 400 páginas, até acho que tem mais, 420 e poucas páginas, só com artigos, trabalhos e capítulos relacionados a cidades humanas, inteligentes, criativas e sustentáveis, que é o futuro é das TICs, tá? Que amplia um pouquinho o conceito, né? Não é só cidade inteligente, não é só cidade humana, não é só cidade criativa, não é só... Ele abarca todos os conceitos, né? Cidade humana, inteligente, criativa e sustentável, tá? Bom, pessoal, da minha parte era isso, fico aberto aí para questionamentos, tá? E se porventura não tiver mais tempo para isso, tá aí os meus contatos das redes sociais ou e-mail, caso vocês queiram fazer contato comigo. Aí, legal. Deve ter, acho que tu acompanhou ali o YouTube, né, Rabelo? Bah, teve muita discussão ali. Sempre quando a gente entra nesse tema Eu dessas vertentes. acompanhei, só que eu tava acompanhando o celular e meu celular terminou a bateria. Eu vi algumas perguntas do Ping ali, e como estava correndo o olho ali, não deu para ver tudo. Mas Teve eu vi que bastante. tinha discussões ali. Nossa, tem bastante do Mário Nicolau, do Farhad, do Ping também. Eu fui lá também colocando umas 10 aqui e ali. A gente tentou trocar uma dele também sobre Passo Fundo, sabe? Tipo, se Passo Fundo tem condições de se tornar uma cidade inteligente. E a gente estava vendo lá até, você falou do ranking, mas eu esqueci de cabeça como é que é o nome dele. É o Connected É Smart Cities, Connected né? Smart Cities, isso. Isso aí. Tava vendo, acho que foi no semestre passado que eu fiz um trabalho ali do mestrado, né, sobre Porto Alegre. Até abri aqui para lembrar dele. Porto Alegre enfim, tá bem colocado lá no ranking. Tá em 20º no ranking geral do Brasil, pelo menos. 25º em meio ambiente, 14º em saúde, 35º em governança, 47º em segurança, também tem mobilidade e acessibilidade, tecnologia, inovação, empreendedorismo e economia. E Passo Fundo, eu acho que, se não me engano, ele aparecia em 2 rankings lá, né? Tava em 2 lugares, se não me engano. Mas se tu É, acha, no de tem chance. 2020 já está em 3, tá? Melhorou. Ó, Economia e empreendedorismo, eu acho, e é, tecnologia e inovação, uma coisa assim. Já está em legal, 3, já melhorou, já melhorou. deu uma melhoradinha. Não, então daqui a pouco, de repente, a gente começa a melhorar ainda mais, né? Não sei se você faz, agora eu não lembro de cabeça, mas tem um departamento ali departamento não, conselho da prefeitura de Passo Fundo, né, para falar sobre esse tipo de coisa. Como é que tá ali a situação para Passo Fundo, assim, tem algum Olha só, na verdade, é o Conselho Municipal de Ciência, Inovação e Tecnologia. E aí vem um detalhe interessante, né? Quando a gente começou essas discussões dentro do conselho, que ele é um conselho formado por várias lideranças da cidade, acadêmico, empresa e etc., foi discutido muito de qual era o viés para que viés ia ser levado às discussões dentro do conselho, e foi justamente levado para cidades inteligentes. Porque se a gente for ver, se a gente pegar todos os eixos ali do CSC, ou mesmo do próprio ISO 37122, nós vamos ter lá, nós vamos tratar de economia, educação, saúde, tudo
faz parte da cidade inteligente, né? Ou tem que ser discutido, né? É, mas eu vou ser bem sincero, a gente teve, quando a gente estava retomando as reuniões, começou essa loucura aí da pandemia. E depois disso a gente não teve mais nenhuma reunião do conselho desde março. Então tá completamente parado, assim. E agora os movimentos cessam também, né, por conta do período pré-eleitoral. Querendo ou não, apesar do conselho ser um conselho que ele não é um conselho de gestão, um conselho consultivo, e não depende necessariamente do poder público, acaba atrapalhando um pouco, né? Então, hoje tá bem parado, assim. Mas o que eu posso dizer para ti, assim, é que a gente, enquanto começou as discussões ali, a gente começou a trabalhar muito sobre os eixos da ISO, justamente para nortear e aí na busca de diagnóstico, para entender, né, para fazer esse cotejo aí entre como o que a gente precisa e como é que a gente está, não é o que precisa, quais são os indicadores, como é que a gente está nesses indicadores. Mas Passo Fundo evoluiu bastante, viu? Se for pegar assim numa perspectiva de mobilidade, de questão de uso de espaços públicos, tem muita coisa que está dentro do ranking e que hoje a gente já começou a ter uma evolução, assim. O próprio sistema de monitoramento, né, da cidade. Então, enfim, eu tenho esperança ainda, tá? Com Passo Fundo, sabe? Mas eu acho que precisaria ações mais pontuais e radicais aí, uma força e uma vontade política bem grande para a gente avançar mais rápido, né? Pois a gente tá até discutindo ali no YouTube se tem uma forma de que isso não dependa tanto de política, né, de governante, porque vai lá, cada 4 anos muda um, né, vai lá, entra outro, de outro partido, às vezes, aí muda completamente. Será que existem movimentos, até o Ricardo, o Ping, ele levantou, será que, por exemplo, o THT mesmo, o Google Developer Group, a gente vai tentar, né, do Norte Gaúcho vai tentar retomar isso? Será que ele não tem como criar projetos, fazer coisas que envolvam smart cities que possam ajudar a cidade, mas que não dependam tanto do governo? Por exemplo, eu estava com uma ideia de rodar um projeto bem maker mesmo, ano que vem, open source, para uma série de coisas focados em animais de rua e tal. Só que aí eu comecei a dar uma olhada e eu vi que como é que é a palavra? Juridicamente, eu dependo muito de legislação municipal. Aí você vai lá, alguém não gosta do que eu fiz, por exemplo, vai lá, faz alguma coisa e acabou o projeto, por exemplo. Será que tem formas de a população se engajar e fazer esse tipo de coisa? Olha, tem, tá? Eu acho que o conselho era o melhor caminho, tá? Porque ali tu não tem viés nem partido, nem político, não tem viés nem político nem partidário. Então, esse eu acho que ainda é um caminho bem legal. E óbvio que o conselho ele recebe, né, pessoa, é aberto, né, qualquer pessoa pode participar das reuniões e das ações e tal. Eu acho que é um bom caminho. Mas ele não é deliberativo, né? Ou seja, a gente pode propor, mas quem vai ter que implementar as questões mais pontuais, assim, é o poder público. Então, e esse eu acho que talvez seja, como eu falei para vocês ali, talvez seja o grande gargalo, né? É esse pensar a curto prazo, né? E que não viabiliza esses projetos que às vezes dependem de mais tempo para desenvolver. Mas esse movimento e essa provocação no THT, enfim, todos os movimentos feitos pela população, eu acho que acabam de alguma forma chegando no poder, porque daí é a população que está levando uma demanda e já com proposta de solução. E aí vem uma questão interessante também, que vem sendo muito utilizado pelo poder, pelas cidades, né? Que hoje estão melhores ranqueadas, que são as PPPs, as parcerias público-privadas, tá? Para poder viabilizar isso. O que acontece? Tu chega no governo municipal ali, pro governante e tal, diz, isso aqui daria para implementar, isso que custa 50 milhões. Não tem dinheiro, tchau. Mas se você leva uma proposta, como a gente vem fazendo um pouco isso, a rede tem feito muito isso, de viabilizar isso através do plano mestre. Os smart grids, tá? E são aquelas redes inteligentes, né? Que, uh, que, que podem ser viabilizadas através da PPP, porque as duas partes têm benefício. Tu vai ter lá alguém que vai poder ter uma iluminação pública de qualidade com todo um sistema de sensoriamento,
no poste da iluminação pública, e ao mesmo tempo tu tem lá uma empresa que pode financeiramente aportar para implementar e que vai ter um outro benefício, que é usar como publicidade, ou o principal, que é os dados, ou são os dados, que são sensoriados ou coletados, ou poder usar esses dados para que são sensoriados enfim. Então, isso é outra possibilidade. Eu acho que tu ter um conselho forte que pense isso, tu ter a população engajada que faça proposições, tu ter parcerias público-privadas, eu acho que tudo isso todos esses são caminhos que poderiam viabilizar soluções para as nossas cidades. Às vezes até acho que depende mais das pessoas em si do que do governo. Porque, que nem você falou do Uber, né? Às vezes, claro, se o governo não atrapalhar, que nem a gente estava falando, que nem você falou, o Uber Que é um aconteceu aqui, né? que aconteceu aqui em Passo Fundo. Eu acho que não só em Passo Fundo, né, mas várias cidades do Brasil tentaram proibir, São Paulo, Porto Alegre, vários lugares. Mas se não atrapalhar, é uma baita ferramenta, né? Só que se essa ferramenta ela gerar uma proposta de valor interessante para as pessoas, ela pode perdurar. Que nem o Waze, né? Eu estava lembrando do Rio de Janeiro, que tem lá o Corrio, né? O Centro de Operações do Rio, que é uma referência em toda a América Latina. Lá, quando estavam criando todo o Corrio, que era, acho que para as Olimpíadas, agora não lembro bem o que era. É para os dois eventos que tiveram, né? A Copa do Mundo e as Olimpíadas. É, isso aí. E aí eles chegaram lá, beleza, agora a gente precisa de não sei quantos milhões em câmera de vigilância pra rua, para o trânsito só, né? Como assim? Daí não tinha nem dinheiro para isso. Aí foram lá e usaram o Waze. E o Waze todo mundo usava, porque é bom, é uma baita proposta de valor para quem está numa cidade que nem Rio de Janeiro, tudo meio trancado, e usar os dados para pegar e gerenciar melhor o fluxo do trânsito, por exemplo. Eu acho que às vezes falta também um pouco da contrapartida, a gente pensar em como é que eu posso criar alguma coisa que melhore a cidade, eu também posso ganhar dinheiro, é autossustentável, se manter em pé. De repente, É, um caminho, né? a gente tem em casa aqui em Passo Fundo, eu não sei se tu já ouviu falar dos ecopontos, que são containers para receber qualquer tipo de resíduo, né? Enfim, acho que é mais para os recicláveis e para esse que não tem qualquer lugar que você consegue descartar, para descarte de pilhas, eletrônicos, etc. Isso aí foi viabilizado por uma construtora aqui de Passo Fundo. Ou seja, existe como se fazer, né? Eu vou dar um outro exemplo, assim, ó, você adotar uma praça, né? Tem empresas que adotam praças em trocas de colocar uma plaquinha lá dizendo que eu adotei essa praça, essa empresa tal está fazendo aquela cidade. Ela tem o benefício da divulgação e, ao mesmo tempo, a cidade tem o benefício de algo ser feito sem dinheiro público. Então, é um processo de troca que pode funcionar, né? Se não tiver abuso de nenhum dos dois lados, né? E agora, aquela questão que tu falou antes ali, se não atrapalhar, tá bom. A questão do Uber foi interessante em Passo Fundo, porque, na verdade, foi criada uma lei que viabilizava, né? Que liberava, mas com elementos que eram tecnicamente inviáveis. Não nem tecnicamente, porque que acabou atrapalhando a entrada de imediato, não sei se tu lembra, mas na lei tinha uma obrigatoriedade dos dados serem repassados, todos os dados, né? Serem inclusive dos usuários, né? Repassados para a prefeitura. Cara, isso viola qualquer tipo de, né? Então, Caraca. sim, e só passou a funcionar, porque é óbvio que o Uber não vai, né? Até porque o Uber ela tem responsabilidade sobre, né, sobre os dados que estão com ela e que o próprio usuário não permite que seja. Então tu observa que tem umas questões assim que muitas vezes, até por ignorância, né? Mas enfim, isso é outro caso. Não quero criar polêmica também aqui, porque daqui a um pouquinho veio o vereador aí que criou a lei vir pra cima de mim aí. Não, tá. Vai ficar gravado isso aqui, ó. Cuidado Vai que a gente ficar vai falar. gravado, deixa ali. Não citei quem foi. Bah, que legal. Até, a gente finalizar, aqui tem uma pergunta do Márcio Nicolau, que acho que esse aqui é interessante, bem interessante, eu gravei. Peraí. Aqui. O Márcio perguntou lá no YouTube. Aproveitando o momento e a fala do professor Rabelo, pergunto: as propostas dos candidatos para Passo Fundo sobre cidades inteligentes são coerentes? Eu, para falar a verdade, eu não vi nenhuma propaganda, assim, e essa que eu vi de relance, não vi alguém falando alguma coisa sobre tecnologia para a cidade. O senhor está a par disso aí? Como é que está a situação? Não, assim, ó, eu sei que tem.
É que se eu for falar quem tem proposta de cidade inteligente, eu vou acabar fazendo propaganda política, eu não quero fazer isso aí. Mas elas são extremamente rasas, tá? E de todos que tem, que tratam de alguma forma sobre o tema, trata de forma muito rasa. A grande maioria por falta de conhecimento sobre o tema. Então, esse é o primeiro ponto. Mas vai ter aí um debate, eu nem sei se podia falar isso, mas eu acho que posso, tá? Vai ter um debate com todos os candidatos que vai ser promovido pelo Fórum de Mobilidade. Ele vai abordar esse tema aí. Eu acho que vale a pena assistir para ver o que cada um tem a dizer sobre essa questão aí. Vai ser legal, eu acho. Mas realmente, não tem porque a maioria nem. E aí eu quero, só para. Abraço aí, Márcio, obrigado pela pergunta. Só para complementar a questão da pergunta do Márcio ali. Tu sabe que isso não vende, não vende, né? Não ganha voto, né? Aí que tá o detalhe. Como o objetivo da cidade inteligente, ela é basicamente o quê? O seu fim, o bem-estar do cidadão, ou seja, tu não vai desenvolver nenhuma solução para a cidade que não beneficie o cidadão na ponta, né? Então, de alguma forma, tem muita coisa que eles estão pensando, inclusive estão nos seus planos de governo, que inclusive tem relação direta com a cidade inteligente, mas que não conseguem fazer essa conexão. Tá? Então, isso é outra questão interessante, né? Então, ele conceitualmente, ele não aparece, mas, de alguma forma, algumas coisas, é óbvio que estão ali, né? Ah, legal. Beleza. Nossa, já são 5 horas. A gente passou só um pouquinho ali do, do que a gente pensou, né? Daqui a pouco o pessoal vai colocar lá no Instagram assim, não, a propaganda enganosa, esse negócio que eu vou lá e dizer que eu falo, ó, começa cedo, acaba cedo. Mas é que tem alguns temas que são bem difíceis de falar. Por exemplo, interagir das coisas, das inteligentes, nas aulas mesmo, né? Aqui somos 3 alunos, professores aqui. Nas aulas de Smart Cities, do professor Rabelo, por exemplo, sempre a gente estoura o tempo lá, porque a gente começa a Sim. entrar nos assuntos, com Beacons também, né? Também nas aulas lá de internet das coisas da UPF, lá a gente participando, sempre estoura o tempo. Às vezes estoura o tempo, acaba a aula, a gente fica lá um tempão ainda, tipo 1h30 depois da aula, a gente tá lá ainda conversando e tal. Acho que É verdade, é verdade.